1º de janeiro é comemorado a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e também o dia da circuncisão do Senhor. Vamos saber um pouco a respeito destas duas comemorações no dia de hoje. 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. A solenidade de hoje marca o início da história da redenção da humanidade, que passou pelo fiat de Maria de Nazaré, isto é, o seu sim. A solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, é a primeira festa mariana que apareceu na Igreja Ocidental. Sua celebração começou em Roma no século VI, provavelmente junto com a dedicação, em 1º de janeiro, do Templo Santa Maria Antiga do Fórum Romano. A antiguidade da celebração mariana se constata nas pinturas com o nome de Maria, Mãe de Deus, que foram encontradas nas catatumbas ou antiquíssimos subterrâneos, que são cavados debaixo da cidade de Roma, onde se reuniam os primeiros cristãos para celebrar a missa em tempos das perseguições. Mais adiante, o rito romano celebrava em 1º de janeiro a oitava de Natal, comemorando a circuncisão do menino Jesus. Depois de desaparecer a antiga festa mariana, em 1931, o Papa Pio XI, com ocasião do 15º centenário do Concílio de Éfeso, instituiu a festa mariana para em 11 de outubro, em lembrança deste concílio, onde se proclamou solenemente Santa Maria como verdadeira Mãe de Cristo, que é verdadeiro Filho de Deus. Mas na última reforma do calendário, após o Concílio Vaticano II, se trasladou a festa para 1º de janeiro, com a máxima categoria litúrgica de solenidade e com o título de Santa Maria, Mãe de Deus. Desta maneira, esta festa mariana encontra um marco litúrgico mais adequado no tempo do Natal do Senhor. E, ao mesmo tempo, todos os católicos começam o ano pedindo o amparo à Santa Virgem Maria. 1º de janeiro. Comemoramos a circuncisão do Senhor. 4 circunstâncias dão à circuncisão do Senhor realce e solenidade. A primeira é a oitava de Natal. A segunda, a imposição de um nome novo e anunciador da salvação. A terceira, a efusão do sangue. A quarta, o sinal da circuncisão. A primeira delas é aqui. A circuncisão ocorreu no 8º dia da Natividade do Senhor. Se as oitavas dos outros santos são solenes, com maior razão, ou é a da oitava do Santo dos Santos. Mas se poderia pensar que o nascimento do Senhor não deveria ter uma oitava, porque seu nascimento levava à morte. Ora, se as mortes dos santos têm oitavas, é exatamente porque eles então nasceram para a vida eterna e para a ressurreição em corpos gloriosos. Pela mesma razão, se poderia pensar que não deveria haver oitava da natividade da bem-aventurada Virgem e do bem-aventurado João Batista.
tampouco da ressurreição do Senhor, pois essa já aconteceu. Mas a essa objeção deve-se responder seguindo prepostino, que nem todas as oitavas são iguais. Há oitavas de caráter suplementar que pretendem celebrar alguns aspectos insuficientemente desenvolvidos na festa correspondente. É o caso da oitava do Senhor, na qual suprimos o que não foi convenientemente feito na festa, isto é, o papel daquela que o pôs no mundo. Por isso, era costume antigamente cantar a missa Vultum Tum, em honra à bem-aventurada Virgem. Há também oitavas de veneração, como na Páscoa, em Pentecostes, nas festas das Virgens e do Beato João Batista. Há oitavas de devoção destinadas a reafirmar as festas de cada santo. Há oitavas que são simbólicas, instituídas para lembrar a futura ressurreição. A segunda circunstância a considerar na circuncisão é que ela significou a imposição de um nome novo e salvador, nome escolhido pelo Pai, e como não há outro sob o céu dado para nos salvar. É um nome, segundo Bernardo, que é mel para a boca, melodia para o ouvido, júbilo para o coração. É um nome que, como o azeite, ilumina e alimenta quando pronunciamos. Inunda a alma de paz quando meditamos sobre ele. Unge-nos quando o invocamos. Como diz o Evangelho, ele teve 3 nomes: Filho de Deus, Cristo e Jesus. É chamado Filho de Deus enquanto Deus gerado de Deus. Cristo enquanto homem. Pessoa divina que adquiriu natureza humana. Jesus enquanto Deus unido à humanidade. Acerca desses 3 nomes, diz Bernardo: vocês que estão no pó, despertem e entoem loas a Deus. Eis o Senhor que vem com salvação, com bálsamo, com glória, pois Jesus não vem sem salvar, nem Cristo sem ungir. O Filho de Deus não vem sem glória, pois Ele próprio é a salvação. Ele próprio é o bálsamo. Ele próprio é a glória. Mas antes da paixão, ele não era perfeitamente conhecido por esses 3 nomes. Quanto ao primeiro, alguns o conheciam apenas por conjecturas, caso dos demônios que o diziam Filho de Deus. Quanto ao segundo, uns poucos consideravam o Cristo anunciado pelos profetas. Quanto ao terceiro, era conhecido por muitos como Jesus, mas sem saber que este nome significa Salvador. Somente após a ressurreição, esse triplo nome ficou claramente manifestado. O primeiro, por certeza; o segundo, por difusão; o terceiro, por significação. O primeiro nome é Filho de Deus. E para provar que esse nome merecidamente lhe convém,
Eis o que diz Hilário em seu livro da Trindade. Sabe-se de várias maneiras que o Filho de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai atesta-o, ele próprio o utiliza. Os apóstolos os declaram. As pessoas religiosas creem nele. Os demônios o confessam. Os judeus o negam. Os gentios o reconheceram na sua paixão. Hilário continua. Podemos ver que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus pelo nome, pelo nascimento, pela natureza, pelo poder e pelos atos. O segundo nome é Cristo, significa ungido. Com efeito, ele foi ungido por um óleo de alegria, junto com os que participam de sua glória. Ao chamá-lo ungido, reconhecemos que foi profeta, atleta, sacerdote e rei. 4 tipos de pessoas que outrora recebiam unção. Foi profeta no ensino da doutrina, atleta ao vencer o diabo, sacerdote ao reconciliar os homens com seu Pai, rei ao retribuir recompensas. É desse segundo nome, Cristo, que vem ao nosso. Cristãos. Eis o que Agostinho diz desse nome. Cristãos indica justiça, bondade, integridade, paciência, castidade, pudor, humanidade, inocência, piedade. E você, como o reivindica? Como se apropria dele? Se restam poucas dessas qualidades em você? Não se é cristão por usar esse nome, mas pelas obras que se faz. Assim falou Agostinho. O terceiro nome é Jesus. De acordo com Bernardo, o nome Jesus quer dizer alimento, fonte, remédio e luz. Enquanto alimento, tem múltiplos efeitos, pois conforta, nutre, fortalece e revigora. Assim disse Bernardo sobre essas qualidades. O nome Jesus é um alimento. Vocês não se sentem fortalecidos todas as vezes que se lembram dele? Algo nutre, mas o espírito de quem pensa nele? Existe algo mais substancial para preparar os sentimentos cansados, para tornar as virtudes mais fortes, fomentar os bons costumes, entreter castas afeições? Quanto ao sentido de fonte, Bernardo explica: Jesus é a fonte lacrada da vida, da qual saem 4 rios que nos inundam: os da sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria na pregação, justiça na absolvição dos pecados, santificação na conversão, redenção na paixão. Ainda Bernardo diz: 3 rios emanaram de Jesus. A palavra de dor é a confissão. O sangue da aspersão é a aflição. A água de purificação é a compulsão. O terceiro significado é remédio. Eis o que diz o mesmo Bernardo. O nome Jesus também é remédio. De fato, nada como ele acalma a impetuosidade da cólera,
deprime a enfatuação do orgulho, cura as chagas da inveja, repele os assaltos da luxúria, apaga a chama da cobiça, aplaca a sede da avareza e bane todos os desejos vergonhosos e desregrados. O quarto sentido é luz. De onde você pensa que saiu tão grande e tão súbita luz da fé para inundar todo o universo, senão da pregação do nome Jesus? Esse era o nome que Paulo levava diante das nações e dos reis, como um facho de luz num candelabro. O nome Jesus, prossegue Bernardo, é, em primeiro lugar, de grande suavidade. Não ficarei contente com um livro se nele não ler Jesus. Não ficarei contente com debates ou conferências nos quais não ouvir Jesus. O mesmo afirma Ricardo de Saint-Victor. Jesus é um nome suave, um nome deleitável, um nome que conforta o pecador, um nome de boa esperança. Sê Jesus para mim. É também, em segundo lugar, nome de grande virtude. Eis as palavras de Pedro de Ravenna. Jesus é o nome que deu vista aos cegos, audição aos surdos, andar aos coxos, palavras aos mudos, vida aos mortos. E a virtude desse nome privou o diabo de todo o poder que exercia sobre os possessos. É ainda, em terceiro lugar, nome de alta excelência e sublimidade, sobre o qual diz Bernardo, é o nome do meu Salvador, do meu irmão da minha carne, do meu sangue. É o nome oculto no século, mas que foi revelado no fim dos séculos. Nome admirável, nome inefável, nome inestimável e tanto mais admirável, por ser inestimável, tanto mais gracioso por ser gratuito. Esse nome foi escolhido para ele por toda a eternidade. Foi-lhe colocado por José, seu pai putativo, previamente instruído nesse sentido por um anjo. Jesus significa Salvador, e ele foi Salvador pelo poder de salvar, pelo hábito de salvar, pelo ato de salvar. O nome poder de salvar veio-lhe desde a eternidade. O de hábito de salvar foi-lhe colocado pelo anjo desde o princípio da sua concepção. O de ação de salvar foi-lhe dado por José em razão da sua futura paixão. O que a glosa comenta assim: você o chamará Jesus, nome imposto pelo anjo e pelo Eterno. A glosa refere-se aqui à tríplice denominação que acabamos de estabelecer. Quando ela diz você o chamará, indica a denominação dada por José. Quando diz nome imposto pelo anjo e pelo Eterno, alude às outras duas. Portanto, é natural que a festa da circuncisão de Cristo, cabeça da Igreja, festa da imposição de seu nome e da oitava de seu nascimento, ocorra no dia em que começa o ano, segundo o calendário de Roma, capital do mundo, no dia assinalado por um A maiúsculo.
A terceira circunstância comemorada é a efusão do sangue de Cristo. De fato, foi nessa data que, pela primeira vez, ele começou a derramar seu sangue por nós. E mais tarde quis derramá-lo de outras vezes. Ele derramou seu sangue por nós em 5 diferentes ocasiões. A primeira na circuncisão, que foi o começo de nossa redenção. A segunda na prece no horto, quando manifestou seu desejo de nos redimir. A terceira na flagelação, quando seu sangue permitiu nossa redenção e seu sofrimento foi cura para nós. A quarta na crucificação, quando o sangue então derramado foi o preço de nossa redenção. A quinta, na abertura de seu flanco, que sacramentou nossa redenção. Foi nessa última ocasião que dele saiu sangue e água, indicando que devíamos ser purificados pela água do batismo, cuja eficácia vem do sangue de Cristo. A quarta e última circunstância é o sinal da circuncisão, que Cristo dignou-se receber por vários motivos. Primeiro, para si mesmo, a fim de mostrar que havia verdadeiramente assumido um corpo humano. Ele sabia que iriam dizer que não assumira um corpo de verdade, mas ilusório, e foi para evitar esse erro que quis ser circuncidado e derramar então seu sangue. Segundo, para nós, a fim de nos mostrar a obrigação de nos circuncidar espiritualmente, conforme Bernardo diz. Há 2 espécies de circuncisão que devem ser feitas por nós, a externa na carne e a interna no espírito. A circuncisão externa consiste em 3 coisas: em nossa maneira de ser, evitando toda notoriedade, em nossas ações, para que não sejam repreensíveis, em nossas falas, para que não sejam desprezíveis. E a interna consiste em 3 coisas: no pensamento, para que seja santo, na afeição, para que seja pura, na intenção, para que seja reta. Por outro motivo ainda, ele quis ser circuncidado, para nos salvar. Da mesma forma que se cauteriza um membro para curar o corpo inteiro, Cristo quis suportar a cauterização da circuncisão para que todo o corpo místico fosse salvo. Diz Colossenses 2: vocês foram circuncidados de uma circuncisão que não é feita por mão de homem, mas que consiste no despojamento do corpo carnal, como a circuncisão de Cristo. A glosa acrescenta, baseando-se na primeira epístola aos Coríntios 10, como se amputassem os vícios com uma pedra aguda, pedra que era Cristo. Em Êxodo 4, lê-se: então Séfora tomou uma pedra aguda e circuncidou o crepúsculo do seu filho. A glosa explica o texto de Colossenses de 2 maneiras. A primeira, circuncidado de uma circuncisão que não é feita por mão de homem, significa que ela não é obra de homem, mas de Deus. É circuncisão espiritual, circuncisão que se faz pelo despojamento do corpo carnal, ou seja, dos vícios, dos desejos carnais, segundo o sentido que se atribui à palavra carne. Na primeira epístola aos Coríntios 8 diz:
A carne e o sangue não possuirão o reino de Deus, etc. A segunda explicação é a seguinte: vocês foram circuncidados em Cristo. A circuncisão que não é feita pela mão não é a circuncisão legal, que implica apenas no despojamento de um pedaço de carne. Vocês não são circuncidados dessa circuncisão, e sim da circuncisão de Cristo espiritual, na qual todos os vícios são retirados. Lemos na Epístola aos Romanos 2, que diz: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que se faz na carne e é somente exterior. Porém, é judeu aquele que é interiormente, com a circuncisão do coração, feita pelo Espírito, e não segundo a letra da lei. Esse judeu tira seu louvor, não dos homens, mas de Deus. Assim foi circuncidado de uma circuncisão que não é feita por mão de homem, pela retirada de parte de seu corpo carnal, mas da circuncisão de Cristo. Terceiro motivo: Cristo quis ser circuncidado para que os judeus não tivessem desculpas. Se não tivesse sido circuncidado, os judeus teriam podido dizer: não o aceitamos porque você não se parece com os nossos pais. Quarto, por causa dos demônios, para que eles não conhecessem o mistério da encarnação. Como a circuncisão era feita contra o pecado original, o diabo acreditou que Cristo, também circuncidado, fosse um pecador semelhante aos outros, pois precisava do remédio da circuncisão. Foi por isso que ele quis que sua mãe fosse casada, muito embora tenha permanecido sempre virgem. Quinto, para praticar uma justiça perfeita. Do mesmo modo que ele quis ser batizado para consumar toda a justiça, isto é, toda a humanidade, que consiste em se submeter aos inferiores a si. Também quis ser circuncidado a fim de nos oferecer um modelo de humildade, pois, apesar de autor e senhor da lei, quis ele submeter a lei. Sexto, para aprovar a lei mosaica, que era boa e santa, e que devia ser consumada, porque não viera para construir a lei, e sim para consumá-la. Por isso está escrito na Epístola aos Romanos 15: digo-lhes que Cristo foi o ministro dos circuncidados para que Deus fosse reconhecido como verdadeiro, realizando as promessas feitas a seus pais. Quanto às razões pelas quais a circuncisão ocorreu no 8º dia, podemos lembrar várias. Primeira, a de sentido histórico ou literal, de acordo com o rabino Moisés. Apesar de judeu, filósofo e teólogo profundo, nos 7 dias se seguem o nascimento, o menino tem as carnes tão moles quanto no ventre da sua mãe. Mas com 8 dias fortaleceu-se e enrijeceu-se. Por isso acrescenta ele: o Senhor não quis que fossem circuncidados antes, com medo de que, devido a essa moleza excessiva, ficassem demasiado feridos. E não quis que a circuncisão fosse feita depois do 8º dia, por 3 causas que esse filósofo enumera. Primeira, para evitar o risco de morte,
que a criança poderia se expor caso a operação fosse adiada por mais tempo. Segunda, para poupar a criança da dor que é muito forte na circuncisão. Por isso o Senhor quis que a circuncisão fosse feita enquanto a imaginação das crianças é pouco desenvolvida, a fim de sentirem uma dor menor. Terceira, para poupar a tristeza aos pais, porque, como a maioria das crianças morria da circuncisão se fossem circuncidados quando crescidos e morressem disso, a tristeza dos pais seria maior do que se sucumbissem com apenas 8 dias. A segunda razão da circuncisão é de sentido analógico ou celeste. A circuncisão era realizada no 8º dia para fazer entender que na 8ª da ressurreição seríamos circuncidados de toda a pena e de toda a miséria. E de acordo com tal sentido, esses 8 dias são as 8 eras. A primeira, de Adão a Noé. A segunda, de Noé a Abraão. A terceira, de Abraão a Moisés. A quarta, de Moisés a Davi. A quinta, de Davi a Cristo. A sexta, de Cristo ao fim do mundo. A sétima, da morte. A 8ª, da ressurreição. Esses 8 dias devem ser entendidos como as 8 qualidades que possuímos na vida eterna e que Agostinho explica. O que significa serei o Deus deles? Significa que serei a fonte que os saciará. Serei tudo o que se pode desejar honestamente. Vida, salvação, força, abundância, glória, honra, paz e todo o bem. Os 7 primeiros dias devem ser entendidos como o homem composto de corpo e alma, porque 4 são os elementos que compõem o corpo e 3 são as potências da alma: a concupiscível, a irascível e a racional. Assim, os 7 primeiros dias representam a vida temporal do homem e o 8º, o momento em que a alma une-se à eterna imutabilidade, sendo então circuncidada e libertada de toda e qualquer pena, de toda e qualquer culpa. Terceira razão, de sentido tropológico ou moral, de acordo com o qual os 8 dias podem ser explicados de diversas maneiras. A primeira pode ser o conhecimento do pecado, conforme está nos Salmos, que diz: conheço minha iniquidade. A segunda é o propósito de se afastar do mal e fazer o bem, como o filho pródigo que diz: vou me levantar e voltar à casa de meu pai. A terceira é a vergonha do pecado, sobre a qual o apóstolo diz: que fruto vocês conseguiram daquilo que agora os envergonha? A quarta é o medo do futuro juízo, como em Jó. Temi a Deus como se tivesse ondas gigantes caindo sobre mim, ou como em Jerônimo, que diz: quer eu coma, quer eu beba, quer faça outra coisa, parece-me sempre ouvir ressoar em meus ouvidos as palavras: ergam-se, ó mortos, e venham ao juízo. A quinta é a contrição, como diz Jeremias: chore
como uma mãe que chora seu filho único. E a sexta é a confissão, como se diz nos Salmos: confessarei minhas injustiças ao Senhor. E a sétima é a esperança do perdão, porque muito embora Judas tenha confessado seu pecado, não o fez na esperança de obter o perdão, por isso não foi digno de misericórdia. A oitava é a satisfação, e nesse dia o homem é circuncidado espiritualmente, não apenas da culpa, mas também de todo o castigo. Pode-se ainda entender os 2 primeiros dias como sendo os da dor, do pecado e do desejo de emendar. Os 2 seguintes como da confissão, do mal que fizemos e do bem que omitimos. Os 4 outros como a prece, a efusão de lágrimas, a aflição do corpo, as esmolas. Esses 8 dias podem ainda representar 8 procedimentos de destruição da vontade de pecar. Apesar, um deles já pode nos abster do pecado. Bernardo enumera as 7 coisas que são da essência do homem e que, se ele considerasse numa pecaria, uma matéria vil, uma ação vergonhosa, um efeito deplorável, um estado precário, uma morte triste, uma dissolução miserável e uma danação detestável. A oitava pode ser consideração da glória inefável. Quarta razão, de sentido alegórico ou espiritual. Desses 8 dias, os 5 primeiros representam os 5 livros de Moisés, que contêm a lei. Os 2 seguintes, os dos profetas e os salmos. O oitavo, o evangelho, mas os 7 primeiros dias não proporcionam uma circuncisão perfeita, como o oitavo, que isenta de toda culpa e de toda pena. Agora ele é nossa esperança, depois será nossa realidade. Os motivos para ser circuncidado são 6, resumidos nos versos: cautério, sinal, mérito, remédio, representação, exemplo. Tudo isso foi a circuncisão. Quanto à carne da circuncisão do Senhor, conta-se que um anjo levou-a a Carlos Magno, que aguardou reverentemente em Aquisgrana, na igreja de Santa Maria. Ele a teria posteriormente levado a Charrons e estaria hoje em Roma, na igreja chamada Santo dos Santos, onde se lê a inscrição: aqui estão a carne circuncidada de Cristo, suas sandálias e seu umbigo, conservados como preciosas relíquias. Em razão disso é que na festa da circuncisão, uma das estações da procissão é naquela igreja. Se tal fato fosse verdade, seria precioso reconhecer que estaríamos diante de algo notável, porque, como a carne é de natureza humana, acreditamos que, quando Cristo ressuscitou, aquela parte retornou ao lugar no seu glorioso corpo. Com efeito, alguns dizem que ressuscitara apenas o que pertence à essência da natureza humana, recebida de Adão.
Devemos notar que outrora os pagãos e os gentios entregavam-se nesta data a muitas superstições, que os santos tiveram um grande trabalho para extirpar, inclusive entre os cristãos, e das quais Agostinho fala num sermão. Acreditavam que Jano era Deus, e nesse dia rendiam-lhe grandes honras. Ele era representado com duas faces, uma virada para trás e outra para frente, olhando para o ano que acabava e para o que começava. Ademais, nesse primeiro dia do ano, as pessoas fantasiavam-se de monstros, cobriam-se de peles de animais ou punham cabeças de bicho, indicando que assim que tinham não apenas aparências de animais, mas que também podiam se comportar como eles. Outros vestiam roupas de mulher sem vergonha de enfiar numa túnica feminina, braços acostumados a empunhar a espada. Outros observavam tão escrupulosamente os angúrios que, se alguém lhes pedisse fogo ou qualquer outro favor, negavam-se. Nesse dia as pessoas trocavam presentes diabólicos, outros preparavam mesas esplêndidas durante a noite e deixavam-nas servidas na crença de assim teriam por todo o ano refeições sempre abundantes. Agostinho acrescenta: de nada serve o nome de cristão para quem segue, sob qualquer aspecto, esses costumes pagãos. Aquele que aceita participar de tais jogos insensatos deve saber que participa de pecados. Quanto a vocês, meus irmãos, não basta evitar essa falta, onde quer que vejam ser cometida. Repreendam-na, corrijam-na, castiguem-na. Assim falou Agostinho.